Oi, eu sou a Clara e eu vou falar um pouco sobre a utilidade de abordagens estratégicas integradas na substituição da experimentação animal. Eu sou do grupo 1 da turma B e o grupo é composto por mim, pela Camila, pelo Carlos e pela Caroline. Falando um pouco sobre o resumo, uma introdução sobre o que esse artigo fala, eles sempre ressaltam a necessidade e a importância da utilização de mais de um método para permitir essa substituição de experimentação animal. E esses métodos de substituição, na maioria das vezes, envolvem a área de cultura de células e de tecidos e órgãos in vitro. E um ponto importante é que os avanços nas áreas de biomedicina e bioengenharia permitiram e proporcionaram o desenvolvimento de modelos in vitro, in silico e in vivo. E isso faz com que os experimentos fiquem mais fiéis à fisiologia humana e isso aumenta a credibilidade e a confiabilidade desses testes de substituição. E um ponto importante é que os modelos computacionais ajudam a prever os resultados, o que aumenta ainda mais a melhora desses métodos de substituição. E falando um pouco sobre esses métodos de substituições, graças aos avanços das pesquisas de biomedicina, como eu disse, mais de um método é sempre necessário. E há um Competence Center, o 3RCC da Suíça, que ele promove o princípio dos 3 R's, que é Replacement, Reduction e Refinement, que condiz na redução, substituição e refinamento desses experimentos animais. Eles propõem, para fazer o uso desses 3 R's, o uso de células cultivadas, de tecidos e órgãos, além do uso de testes e estratégias considerados como dados em vivo existentes, métodos in vitro e in silico, além de métodos computacionais e físico-químicos. E alguns estudos mostram que a aplicação desses 3 R's em pesquisa toxicológica na área de indústrias farmacêuticas é muito eficaz quando se trata desses métodos in silico, in vivo e in vitro. Eles propõem 3 abordagens estratégicas para fazer essas substituições. Então, essas estratégicas elas são definidas dentro dos métodos de substituições para as pesquisas de fins toxicológicos e regulatórios. A primeira abordagem é a abordagem integrada, que é chamada de IATA. Ela consiste na substituição total ou parcial dos testes em animais, conforme recomendado para avaliação de irritação, corrosão na pele e risco ocular. A segunda abordagem é a abordagem definida, que é chamada de DA. Ela consiste na aplicação de dados matemáticos e estatísticos aplicados em dados colhidos in vitro, in silico ou in vivo. E, por aí, define uma previsão do comportamento e, por fim, há uma tomada de uma decisão regulatória, como, por exemplo, quanto à sensibilidade epitelial. É um caso bem utilizado nessa abordagem. E a última abordagem é a abordagem de resultados adversos, a AOP. Ela contribui para decisões regulatórias. E então, ela descreve uma sequência de eventos, começando sempre com a interação inicial de um estressor que causa uma perturbação na biologia de um organismo, que pode progredir através de uma série de eventos chaves intermediários, chamados de KES. Esses eventos, eles culminam em um resultado adverso normalmente, que é o AO. E isso é considerado relevante para avaliação de risco ou para uma decisão regulatória. Esses 3 tipos de abordagem, eles podem sempre ser combinados para haver maior confiabilidade e credibilidade na pesquisa. Não é necessário usar apenas um. Agora, dando alguns exemplos de como essas abordagens podem ser utilizadas, a primeira é a abordagem integrada usada para testes e avaliação. Ela normalmente é a mais recomendada, já que ela garante a segurança humana e tenta minimizar ao máximo o uso de testes in vivo, priorizando então os testes in vitro e in silico. Inicialmente, é realizada uma análise de dados colhidos in vitro. Então, a partir desses resultados desses dados, ocorrem demais testes caso seja necessário. Mesmo que não seja possível cobrir todos os resultados possíveis in vitro, as demandas dos testes in vivo são reduzidas. Então, isso ajuda muito, já que os testes in vivo serão reduzidos e haverá mais testes in vitro. Só para relembrar a diferença dos testes in vivo e in vitro.
Os testes em vivo, eles são realizados em um organismo vivo, como um animal laboratorial, enquanto o experimento in vitro, ele é realizado fora de um sistema vivo, ou seja, num ambiente controlado e fechado, como um vidro laboratorial, um tubo de ensaio, etc. Enquanto o in silico, ele é apenas computacional. Algumas vezes a gente citou os métodos in silico, então só para relembrar, ele é computacional. O próximo exemplo que a gente tem é sobre as AOPs e as DAs, ou seja, os métodos de abordagem definidas e o de resultados adversos utilizados para avaliação da sensibilização da pele. Com os conhecimentos dos mecanismos químicos e biológicos associados à sensibilização da pele, eles conseguiram resumir isso sob a forma de AOP. A sequência é descrita através de 4 eventos. Como eu disse, há sempre o evento de uma iniciação molecular, nesse caso chamado de MIE, e esse evento ele é resultante da ligação covalente de substâncias eletrofílicas e nucleofílicas com os centros de proteínas da pele. Daí, temos o segundo evento-chave, que é o CAE2. Esse ocorre nos queratinócitos da pele e inclui respostas inflamatórias, bem como a expressão gênica associados a vias específicas de sinalização celular. O terceiro evento-chave, o CAE2, é a ativação dos dendritos das células e é normalmente avaliada pela expressão de células específicas como marcadores de superfície, quimiocinas e citocinas. O quarto evento-chave, o CAE4, consiste na proliferação de células T, que é indiretamente avaliado no ensaio local de linfonodos. Essas abordagens são baseadas em mecanismos, como eu disse, e a partir da combinação de resultados de vários métodos de testes e ferramentas computacionais que abordam diferentes KES, que são os eventos-chaves, isso faz com que possa avaliar o potencial de sensibilização de pele e, em alguns casos, até a potência dos produtos químicos testados. Agora, para concluir o nosso estudo, aqui tem uma estrutura conceitual para uma abordagem estratégica de métodos alternativos de substituição, redução e refinamento. Essa imagem é trazida pelo próprio artigo e que sugere essas abordagens. Então, primeiro é feita uma avaliação de informações já existentes, tanto em clínico, in vivo, in vitro e in silico. Depois, são coletadas revisões sistemáticas em bancos de dados e em dados internos. Depois, é feita uma avaliação do valor mecanicista e preditivo, além de ser checadas as lacunas científicas. Na segunda etapa, é feito ensaios de substituições parciais, ou seja, métodos in vitro, métodos em ciclo, modelagem computacional e abordagens definidas para teste e avaliação, como a gente já citou aqui anteriormente. E na etapa 3, a redução e o refinamento desses estudos em vivo, principalmente, quando justificados. Então, os progressos realizados na biologia e na bioengenharia moderna pedem uma reconsideração sobre como estudar mecanismos biológicos que podem causar efeitos perigosos, doenças ou investigar a segurança de medicamentos sem ser utilizando animais. Então, com isso, espera-se que esses exemplos descritos anteriormente possam contribuir para outras áreas e promover a substituição, a redução e o refinamento dos experimentos animais e garantir que esses procedimentos sejam usados apenas como último recurso, quando não há maneira alguma de substituir. Bom, e a referência bibliográfica do nosso trabalho foi o artigo, como eu já disse anteriormente. E muito obrigada, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.